como sustentar o vazio de não ter uma relação amorosa para conseguir sair do local de dependência emocional dentro de relações amorosas, porque existem várias outras dependências, e entender de forma alquímica, tá, num processo de autoconhecimento, o porquê que isso é importante, sustentar esse vazio e como sustentar, tá? A gente vai, eu trouxe até um quadrinho, ó, para nós, pra gente entender real isso aí, tá? Com conceitos que vão fazer com que tu consiga aprender de fato por que tu ainda é dependente emocional e por que é tão difícil sair desse lugar aí. Eu sou maga alquímica, meu nome é Jéssica Maiara, trabalho com alquimização de mulheres para tirar elas dessa doutrinação do sistema que pintou uma vida de príncipe encantado, de saúde mental, ser positividade e amor e todas essas coisas, esses conceitos muito rasos espiritualistas que acabaram levando as mulheres para um local mais de dependerem de alguma coisa sempre, estarem sempre consumindo algo para se sentirem felizes e não conseguir mais se encontrar e exercer essa verdadeira espiritualidade que é uma coisa do ser essencial, excêntrica, todo mundo tem. A primeira parte, todo mundo é um ser espiritual, né? Ai, adorei esse reflexo. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é as tuas relações, elas são basicamente feitas do elemento fogo e do elemento água, tá? Os outros elementos também estão aqui, mas a gente vai falar sobre esses dois hoje. O elemento fogo é a tua libido. Não à toa, tá? O elemento fogo também representa a espiritualidade aí em muitos conceitos e muitas doutrinas dogmáticas, representa a espiritualidade, porque a tua libido tem muito a ver com a tua espiritualidade, tá? Eu esqueci de pegar um apagador aqui, mas tudo bem. Essa libido aqui, desde muito pequenininha, primeiro ela era reprimida, né? Mulheres e sexo é isso aí, ou a mulher só serve pro sexo ou ela não pode nem falar. Então, repressão. Ela sofria muita repressão. O que foi criando várias barreiras da tua mente, barreiras muito boas para o sistema, né? Porque afinal de contas, mulheres falando sobre sexo não pode ter a sexualidade aflorada, não pode usar isso, enfim, e o que vai fazer? O que acontece com isso aqui? Baixa o teu fogo. Mas o teu fogo, o elemento fogo interno, tá? A gente não tá falando do fogo que bota fogo lá, a gente tá falando do elemento interno. Nosso elemento interno, que é esse fogo aqui, que condiz com a nossa libido, o nosso tesão, o nosso prazer de viver, ele precisa ser desenvolvido em todos os seres humanos, assim como a água, assim como a terra, como o ar. E ele vai achar outras formas de se desenvolver. Então, inconscientemente, tu vai estar sempre ligada a ter que depositar a libido em algum lugar. Que pode ser várias coisas, vícios, né? Daí para adolescência, vou puxar aqui, ó. Na adolescência pode ser vícios, compulsão. A letra que é um garrancho, né? Mas vocês estão entendendo. Compulsão, aí pode também dar um rebote, né? Nossa senhora, o rebote, o efeito rebote e a pessoa ficar muito viciada em sexo e vários parceiros e tô explicando de uma forma bem simples que é para vocês entenderem bem na prática. Aí essa libido aqui foi para lá, foi para vícios, compulsão alimentar, compulsão por compras, muito possivelmente depois na vida adulta, quando tu vai no psiquiatra, se tu já foi no psiquiatra, tu vai ser diagnosticada com bipolaridade, com borderline. Por quê? Reprimiu muito aqui na infância e na adolescência, não podia falar sobre isso, a libido era só relacionada à repressão sexual, porque a gente foi ensinado não, né? A gente foi desensinado que libido libido e tesão, fogo é sexo, só isso. E aí tu teve toda essa repressão sexual, depois na adolescência, começo da vida adulta, com certeza tu passou por alguma dessas coisas aqui e nunca te explicaram que a tua libido também tem a ver com o teu processo espiritual, com o teu espírito, com a tua alma.
Inclusive, as grandes religiões colocam essas duas coisas aqui como opostas, né? Castidade. Não pode transar antes do casamento, não pode mostrar o corpo, tem que andar de burro. Toda essa mentirada aí só por ter uma presa na repressão sexual, porque uma mulher sem repressão sexual é uma mulher livre, né? E pra que uma mulher livre? E uma mulher livre é um problema por quê? Porque ela vai ser inteligente, ela não vai aceitar as amarras do sistema, ela não vai aceitar ser presa por dogmáticas religiosas, ela não vai aceitar a vida fantasia do príncipe encantado que pintaram para ela, e isso tudo vai fazer com que ela comece a encontrar a sua espiritualidade, o seu verdadeiro desejo, sua função, natureza, sua alma, seu espírito, seu propósito, não sei o que lá. E isso tudo te tira daquele lugar de pessoa que só consome. Porque tu entende, quando a gente começa a preencher, espiritualidade é preencher, se preencher de si mesmo, tá? É entender que o espírito é tudo. Mas outro papo, outro vídeo esse. Quando tu começa a preencher de si mesma, tu não precisa ficar consumindo um horror. Tu não precisa mais se colocar como objeto sexual para homens. Tu não tem essa necessidade. A tua libido vai ser direcionada. Vamos ver se eu consigo fazer uma outra flecha aqui. Tá confuso esse quadro, né? Mas é isso aí. Isso aí. É pra gente fazer rápido aqui, que eu tava fazendo vídeo de 30 minutos e não tava gostando de falar demais. Aí, a tua libido vai ser direcionada para outras coisas. E é aqui que entra o nosso rolê agora. Porque libido não tá só direcionada, tesão não tá só direcionada a sexo, tá? Onde é que eu coloquei aqui? Não sei, aqui ó, não tá só direcionada a isso. Isso aqui é uma partezinha da tua energia libidinosa, da tua energia sexual. Teu fogo, a tua libido, falam sobre a tua energia vital. Energia vital de vida, de criação, de criatividade. E aí, se tu começa a reconhecer a tua energia de criação e de criatividade, o que tu faz? Tu não depende mais do sistema. Tu fica livre disso aqui, porque tu não precisa consumir a vida dos sonhos. Tu consegue construir, criar a vida dos sonhos. E assim, tu consegue pensar sobre essa vida que estão me pintando é a minha vida dos sonhos? Será que é isso que eu quero? Vou ter que apagar um pouco aqui. Já volto. Ok, voltei. Entendemos que fogo, que é o elemento interno que fala sobre a tua libido, não fala só sobre sexo, e sim sobre energia vital. E aí o sexo vai estar dentro disso aqui, junto com criação, criatividade, tesão, prazer, whatever. E é a partir desse ponto aqui que a gente começa a entender por que tu não sustenta o vazio de não ter alguém. Por quê? Muito porque tu tem carência sexual, porque tu foi reprimida. Lembra que tu foi? Muito porque tu tem carência sexual, muito por ter sido reprimida por muito tempo, inclusive talvez tu nunca não tenha sido reprimida sexualmente e é uma luta se desreprimir, sair desse lugar. Outra parte de ti não consegue sustentar porque aí tem a carência da água, tá? E a água fala sobre as nossas emoções. Intuição, fluidez. Aí a gente liga a água sempre a relações amorosas, afeto, que tem a ver também, tá? Mas lembra que lá, ó, o sexo, que é o pintado aqui, ele tá dentro de um campo maior. Só que daí retiraram esse pequeno espacinho daqui pra botar ele como holofote, pra te vender que é isso. Porque é melhor de controlar pessoas que só têm desejo, só tem o id falando mais alto, né? Desenvolver outras partes mais sábias, inteligentes tuas é um perigo pro sistema. A gente precisa começar a entender isso aí. Tu já deve ter escutado muito isso aqui, né? Intuição. Escuta a tua intuição, mulher é intuitiva, não sei o que lá. Realmente, mulheres têm uma capacidade de intuição muito grande, tá? Porque elas são energias femininas, né? Yin.
Yin é para dentro, é inconsciente, é silêncio interior. Só que as mulheres não desenvolvem muito esse Yin aqui, porque elas precisam se colocar lá no processo lá de objeto sexual, de validação por homens, não sei o que lá. E isso aqui, ó, fogo é Yang. Esse meu quadro tá. Yang é masculino, energia masculina para fora, desenvolver, é ação, enquanto a energia feminina é para dentro, é interior, é introspecção. A gente tá falando de energias aqui, a gente não tá falando de genitálias, tá? E aí o que que acontece aqui? Tu para de desenvolver a tua intuição e aí, ó, intuição desce, tu não escuta, porque tu tá muito na lógica, no racional, porque o mundo, o sistema é lógico e racional sempre, então tu precisa pertencer, tu precisa parar de escutar a intuição. Aí, ó, teu afeto contigo mesma falha, começa a baixar também, a tua fluidez começa a baixar e as tuas emoções começam a ficar lá no pico. Cara, que quadro feio, vamos lá. Começam a ficar lá no pico. Ah, agora não escreve, cadê? Tuas emoções começam a ficar lá no pico e tu só consegue ver isso aqui, ó. Tu não consegue intuir sobre as tuas emoções, tu não consegue fluir com as tuas emoções, tu não consegue ter afeto com as tuas emoções. E aqui o que resta? Buscar algo que te dê fluidez, afeto e te dê falsa sensação de intuição, que é quando aquela relação lá tá falida já. Tu já sabe que não dá. Mas a tua intuição, tu quer escutar uma intuição que te diz, tu quer escutar, tá? Te diz, não, mas ele gosta de mim. Não, mas ele é traumatizado. Não, mas ele vai mudar. Isso aqui tu busca fora. E junta carência sexual, tá? Com carência de afeto, carência de intuição, de escutar a própria intuição, carência de fluidez. Isso aí forma a dependência emocional. E aí tu fica no mesmo looping. Por quê? Se tu sai um pouquinho disso aqui, tu sente um vazio e não sustenta esse vazio. Porque essas tuas energias aqui estão todas, as duas energias estão voltadas para fora, para buscar externamente ou para doar externamente, né? Buscando essas coisas aqui em outra pessoa, agindo com a energia libidinosa só para sexo, então isso tudo depende do outro. E aí tu não sustenta esse vazio aqui, porque tu não sabe desenvolver essas energias dentro de ti. Tô explicando de uma forma muito básica aqui, tá? Pra gente agir, começar a praticar mesmo, né? Porque muita teoria também não faz ninguém se movimentar. Então, como é que tu vai... Eu preciso pegar outra caneta. Já vou aproveitar esse momento para pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário, deixem um like, mandem para aquela amiga que vocês sabem que tá precisando entender um pouco disso aqui, mandem para a mãe de vocês, mandem para o namorado de vocês, mandem para whatever e vamos dissipar esse conhecimento que é importante. Agora vamos entender como que a gente faz para canalizar isso aqui para outro lugar, tá? Primeiro que tem uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que fogo é uma energia yang, uma energia masculina, que é externa, é para fora, é movimento, é ação. Então a gente precisa canalizar isso aqui, esse fogo, para fora também. Então, desenvolvendo criatividade. Como é que desenvolve criatividade? Tenha hobbies, tá? Hobbies. E não precisa ser pádel, que é caro. Ah, é muito caro. Não, pode ser correr na rua, pode ser sair fazer uma caminhada, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser ter Barbies em casa, montar, costurar roupinha para as Barbies. Pode ser qualquer coisa que te tire do automático, que fortaleça a tua criatividade, te dê um espaço de ócio criativo e que não precisa ser produtivo, é uma coisa para ti. Tu vai desenvolver isso aqui. Tu precisa direcionar a tua energia libidinosa para criatividade e criação. Segundo passo, começa a buscar propósito. Por quê? O propósito ele vai trabalhar o entusiasmo
dentro de ti. O que é entusiasmo? Entus. Deus dentro. Ou Deus, o preenchido de Deus, enfim. Por que isso aqui vai te ajudar? Porque tu vai começar a olhar para a vida de uma outra maneira, que não é só buscando um parceiro, não é só buscando família, não é só buscando, tu vai ter outros sonhos de vida, outros propósitos mesmo. E isso aqui faz uma grande diferença, tá? Inclusive foi um dos pontos principais que me tiraram do local da dependente emocional, que aceitava o caos em relações. Esse é um dos meus grandes segredos. É buscar entusiasmo em coisas que não dependam de outras pessoas, que dependam de ti, que sejam condizentes com a tua essência. Inclusive, a gente vai aprender numa aula como encontrar a essência, a alma, os seus valores, princípios, que a gente nem isso sabe, né? A gente foi doutrinado no sistema para ser ignorante e não saber dessas coisas, para continuar sendo capacho ali e consumindo a reveria e só colocando o poder na mão das outras pessoas sobre a nossa vida mesmo. Ok, essas duas coisas já vai ser bastante coisa para ti. Desenvolver teu espaço criativo mental e usar essa energia vital para criar coisas que não precisam ser monetizáveis, mas podem ser também, eventualmente. Criar um canal no YouTube, criar uma conta que produz conteúdos. Só não deixa isso aqui cair na mão de validação por algoritmo também, tá? O importante é que tu desenvolva isso aqui para levar essa tua energia libídica, libidinosa, de tesão, de libido, para outro lugar. E parar de cair na mesma falácia de sexo à meia-noite da terça-feira vai me trazer uma satisfação. Tu sabe, no outro dia tu vai acordar e vai se sentir péssima. Porque não é aquele tipo de relação que tu quer. E um propósito de vida é para te ter algo para mirar. Esse propósito de vida pode ser comprar uma casa, pode ser fazer tua CNH, pode ser organizar tuas finanças, sei lá, entendeu? Mas é algo que é tu contigo. É difícil e trabalhoso? Pô, é difícil e trabalhoso, cara, mas mais difícil e mais trabalhoso é ficar a vida inteira dependendo de relações amorosas falidas, sofrendo e reclamando, sabendo que tá reclamando uma coisa que só quem vai poder resolver é tu. Água. Como é que a gente vai começar a trabalhar isso aqui? Cara, primeira coisa, intuição, né? Intuição. Como é que a gente confia mais na nossa intuição e deixa ela agir? Praticando. Então, tu vai, meditação. Cara, isso aqui, ó. Ai, meditação é tão banal, não sei o quê. Meditação. Isso aqui é essencial. Se tu começar. Só quem fala que meditação é clichê, é banal, é não sei o quê, é quem não conseguiu meditar ainda, quem não começou esse processo. A gente pode fazer eu posso fazer um vídeo falando só sobre meditação e como diversas formas de meditar e tu não precisa ficar que nem o Buda lá, tá? Isso aqui é um processo muito mais simples e é uma coisa que é o 80-20 da tua vida. Pode ter certeza. Mudou a minha vida de uma forma isso aqui, ó. Inclusive, lembra do bipolaridade borderline? Eu já fui diagnosticada com as duas coisas. E eu parei de tomar tarja preta. A minha maior ferramenta contra isso foi meditação. Eu só intuição. Escrita. Minha filha, pelo amor de Deus, compra um caderno e uma caneta e vai começar a escrever sobre as tuas emoções, teus pensamentos, teus insights. Ai, Jéssica, mas eu pego o papel e a caneta e eu não sei escrever. Escreve, eu não sei o que escrever. Pode ter certeza que depois dessa frase vai vir outra frase. Tu não tem que escrever bonito, tu vai escrever pra ti. Tu vai escrever pra fazer um exercício intuitivo, um exercício de tu contigo mesmo. Tu vai melhorar a tua relação contigo. Tu quer ser perfeita melhorando a tua relação contigo? Não, tu não vai conseguir. Tu não vai publicar essas escritas. Tu vai escrever pra ti ter uma constância com as tuas emoções, pra te reconhecer os padrões das tuas emoções. Cara, só essas duas coisas aqui, ó. Só essas duas coisas, juro pra ti, vão mudar muito a tua vida. Pegar essas duas coisas como hábitos, como comportamentos de costume. E a outra forma tu vai ter que desenvolver fluidez. Então, aqui na fluidez, a gente entra no desapego. Cara, desapego é uma coisa muito importante e não é o que te pintam aí.
sobre desapegar da matéria, Não, é tu conseguir dançar conforme a vida, tá? E muitas das vezes a gente continua em relações tóxicas, abusivas, manipuladoras, a gente continua sendo manipulada por muitas coisas, por família, por amigos, por não sei o que lá, porque a gente não confia, e fluidez é confiança, a gente não confia na fluidez da vida, ou seja, a minha amiga brigou comigo, ou meu namorado brigou comigo por tal coisa, e aí a gente tá uma semana sem se falar. Se tu confiasse nessa relação, tu saberia que isso é um espaço de tempo para as coisas se ajeitarem, muitas vezes, tá? Eu até tiro o namorado desse lugar, é capaz. E aí tu não confia em toda a construção que tu tem como ser, que tu tem de amiga, que tu tem de relação com essa pessoa e fica desesperada porque 2, 3 dias não se mandaram mensagens ou não se falaram, e aí tu não flui, tu fica rígida, tu fica pensando, se culpando, o que aconteceu, o que eu fiz, qual foi o problema. Às vezes um problema é um problema e ele precisa de tempo para ser resolvido. As pessoas precisam de espaço para alinhar as próprias emoções e os pensamentos. E aí tu perde tua fluidez, que é a confiança em ti e na vida. Aí tu fica presa lá a um pontinho desse tamanho, a vida toda acontecendo aqui, ó. Muitas coisas, muitas oportunidades, muitas mudanças, muitas formas de se divertir, de ter prazer, de não sei o que lá, mas tu fica pegado naquele pontinho ali e não consegue olhar mais pra nada. Por quê? Porque tu não confia na vida, tu não confia em ti, tu não confia na tua construção de relacionamento com as pessoas, ou enfim, e fica ali. E não sai desse ciclo aí. E isso aqui é outra coisa que faz tu ficar dependente emocional, porque daí, ao invés de tu entender que a vida é mais inteligente que tu, e se eventualmente acontecer um afastamento assim, tu deve aceitar e entender e aprender com isso de uma forma sábia, estratégica de vou olhar para isso de outra forma, não me colocando como peça central de eu errei, eu fui a culpada, aconteceu alguma coisa. Talvez é um movimento para mim dar espaço para outras coisas, ou para outra pessoa também poder dar espaço para outras coisas, ou até mesmo para mim olhar a situação de fora. Às vezes, essa relação já não é mais a mesma mesmo, e tu tá precisando de um choque para poder observar de longe. Isso aqui também te traz dependência, emocional. Porque tu fica apegada no teu erro, no que faltou, pessoalizando. Sou eu que não satisfiz o espaço. E aí, para que eu entenda que não é isso, eu preciso ficar insistindo para ver qual foi o meu erro para que eu mude, ao invés de eu fluir com a vida, fluir. E aí, às vezes tu nem gosta mais tanto dessa pessoa, mas se parece que tu errou, tu precisa provar para ela que tu não errou, ou se provar que tu não errou, para que tu tenha alívio contigo mesmo, porque tu não confia em ti, porque tu não confia em ti, não confia na tua fluidez, não confia na tua vida. E a tua intuição não tá funcionando porque tu tá buscando afeto, buscando fluidez, buscando confiança, buscando todas essas outras coisas no externo, que é uma coisa que é um elemento interno que só tu pode encontrar aí dentro de ti, só tu pode te dar para depois ressoar com outra pessoa, e isso vai tempo, ressoar com outra pessoa e as relações se restabelecerem. Eu espero que vocês tenham entendido essa pequena aula sobre elementos e que vocês coloquem em prática. O que a gente tira aqui? Cara, começa a meditar, pelo amor de Deus. Por favor, comece a meditar. Comece a escrever. Escrever vai ser olha, um comportamento na tua vida e vai mudar as coisas pra ti. Escreva, cara. Pega um Word, faz um bloco de notas, manda áudio pra ti mesmo no WhatsApp, não sei. Dá um jeito de registrar as tuas emoções. Isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Vai buscar algo que acenda o teu fogo, tua libido interna, que não seja relacionado a sexo, que seja relacionado à tua criatividade. Vai buscar alguma coisa que te traga entusiasmo, propósito, não dependa de encontrar outra pessoa, que não dependa de algo externo, que seja tu contigo. Vai fortalecer essa tua relação contigo, com o teu espírito.
Água e fogo são elementos muito espirituais e eles precisam ser desenvolvidos dentro da gente, senão a gente vai ficar só dependendo de movimentos externos, validação externa, aceitação externa. Algo vai me dar isso? Não. Infelizmente, não é algo que vai te dar isso. É só tu contigo mesma, tá? Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo o link pro meu grupo no WhatsApp, onde eu vou ministrar estudos, grupos de meditação, enfim, coisas que vão combater essa grande amarra que o sistema colocou na gente, essa grande repressão, e te ajudar a encontrar autenticidade, espiritualidade, autoconfiança, poder pessoal e não depender mais de coisas, pessoas, validação e poder expressar a tua essência, a tua alma na natureza e ser feliz consigo mesmo. Um beijo, até o próximo!